Olá, queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Está entrando no ar mais um programa Antídoto e hoje parte 3, onde nós abordaremos aí essa série maravilhosa, as 7 igrejas, né, do Apocalipse, e hoje nós falaremos sobre a igreja de Esmirna. Não é isso mesmo, meu amigo? Exatamente, queridos, graça e paz, né? É bom estar de volta para dar continuidade a essa série, 7 igrejas do Apocalipse, que tem como base aí as 7 cartas do próprio Senhor Jesus, as 7 igrejas ali da Ásia, né? E essas cartas estão ali nos capítulos 2 e 3, e hoje a gente vai falar um pouco, discorrer aí sobre a igreja de Esmirna, né? É isso? Eu creio que vai ser benção. Olha, então prepare aí, como costumam dizer, senta o dedo no like, Isso. deixa o like aí, compartilhe também com outras pessoas. O compartilhamento geralmente é após o programa, né? Isso. A gente sempre tem buscado fazer um programa um pouco mais breve aqui. Nós voltamos aí, após esta volta, nós sugerimos essa característica para o programa e tem sido uma benção. Então, aumente o volume aí do seu aparelho, preste bastante atenção e mergulhe conosco um pouquinho nesse estudo bíblico maravilhoso. Semana passada falávamos sobre a igreja de Éfeso e foi com certeza uma bênção. E Amém. Hoje com certeza será ainda melhor em nome de Jesus Cristo. Creio que o Espírito Santo vai estar usando as nossas vidas e também falando ao teu coração em nome de Jesus. Vamos lá então, meu professor? Vamos começar. Então, queridos, antes da gente discorrer exatamente sobre o texto bíblico, né, vamos falar um pouco do contexto histórico de Esmirna. Hoje, a cidade anteriormente chamada de Esmirna, ela tem o nome de Izmir, né, Izmir, e fica na Turquia. E nos tempos bíblicos, Esmirna era um porto, e era um porto estratégico no litoral da Ásia Menor, que atendia uma rota comercial extremamente importante da época. Esmirna tinha um templo dedicado ao imperador romano Tibério, que era considerado uma divindade naquela cidade. Hoje, essa cidade tem mais de 4 milhões de habitantes, sendo a terceira maior cidade da Turquia. Contudo, já ali no primeiro século, Esmirna era uma cidade importante, uma cidade populosa, e era uma cidade conhecida principalmente pela sua beleza. E essa cidade, ela era muito leal a Roma, né, a capital do Império Romano. E na cidade havia muitos judeus que provavelmente foram atraídos àquela cidade pelo seu forte comércio. E aí então, a igreja do Senhor Jesus também cresceu ali naquela cidade com a pregação do Evangelho. A Bíblia não fala de forma específica sobre o início da igreja ali em Esmirna, mas é provável que a igreja de Esmirna foi fundada pelo apóstolo Paulo, durante sua terceira viagem missionária. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, diz que a palavra do Senhor foi pregada aos habitantes de toda a Ásia, tanto aos judeus como gregos, né? Está lá em Atos capítulo 19, né? E fato que nos leva a acreditar que o apóstolo Paulo que fundou essa igreja. E se de fato foi nesse período que a igreja de Esmirna foi fundada, então isso ocorreu ali entre os anos 53 e 56 depois de Cristo. E a tradição cristã sugere que Policarpo, que foi um discípulo do apóstolo João, que ele chegou a ser bispo da igreja de Esmirna. E de fato, existe uma semelhança entre o testemunho de Policarpo e a situação que foi enfrentada e que foi narrada pela igreja de Esmirna, conforme está escrito na carta do Apocalipse. E Policarpo foi um cristão fiel, temente ao Senhor e um líder exemplar, que por causa da sua fidelidade a Cristo, acabou sendo queimado em uma fogueira no ano de 155 depois de Cristo, porque Policarpo se negou a reconhecer César como uma divindade. E a antiga igreja de Esmirna, citada na Bíblia, ela não existe mais, nem mesmo suas ruínas. E o texto que está entre os versículos 8 e 11 do capítulo 2 de Apocalipse, que vai falar sobre a igreja de Esmirna, nos fala assim, né, segundo as Escrituras.
Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Queridos, a carta à igreja de Esmirna, assim como as demais cartas do livro de Apocalipse, segue uma estrutura padrão. A carta começa com uma saudação da parte do Senhor Jesus Cristo ao anjo da igreja, que nós já falamos aqui, que o que a gente entende que está falando ele para o líder, né, daquela igreja. A carta prossegue então na sua estrutura com uma autodesignação de Cristo. Depois vem o elogio do Senhor à igreja local, sua exortação enfatizando que a igreja deve ouvir o que o Espírito diz, e por último, uma promessa relacionada à fidelidade da igreja. Então, nós percebemos que no versículo 8, Cristo destaca uma de suas características. Aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas que agora vive. Cristo está falando aqui claramente da sua eternidade. Cristo não foi criado. Ele sempre existiu. Ele sempre foi. Ele sempre será. E ainda fala que, enquanto encarnado, morreu por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou. Cristo não é definido pelo tempo. Ele não tem existência limitada. E além disso, ele derrotou, ele venceu a morte. E esta autodesignação de Cristo, na carta à igreja de Esmirna, ela é totalmente harmônica com o conteúdo da carta. Carta que descreve a situação enfrentada pelos crentes daquela cidade. Porque, como já foi dito, a igreja de Esmirna era muito perseguida. Então, como diz o teólogo e pastor William Hendricks, somente Cristo, o vencedor da morte, o que vive eternamente, está apto a dizer nesta carta: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas ainda no versículo 9, a gente vai encontrar o seguinte: Cristo disse assim: olha, eu conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia daqueles que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Nós vamos encontrar aqui o Senhor Jesus elogiando a igreja de Esmirna, falando sobre as dificuldades que eles tinham que lidar. Muitos dos crentes de Esmirna eram extremamente pobres, e aqui a gente está falando materialmente mesmo, porque mesmo com a cidade sendo rica, poderosa, isso porque Esmirna era muito fiel a Roma e ao imperador, acontece que frequentemente os cristãos perdiam seus empregos, seus trabalhos, perdiam seus negócios, quando eles eram convertidos a Cristo. Eles eram perseguidos, nesse sentido também. Porque eles deixavam de proclamar César é o Senhor, para proclamar Cristo é o Senhor. E isso evidentemente lhes custava muito caro, tanto social como economicamente. Mas embora materialmente os crentes de Esmirna fossem muito pobres, na verdade eles eram muito ricos. As riquezas espirituais que eles tinham eram incontáveis. E além disso, na carta à igreja de Esmirna, o Senhor conforta os crentes, dizendo que Ele conhece muito bem as dificuldades que seus filhos enfrentam. E a gente precisa tomar isso para a gente também, pastor.
que tudo que a gente enfrenta de dificuldade, de problema, de resistência, Deus sabe que a gente está vivendo. Deus conhece. Então, podemos extrair duas importantes lições para nós. Jesus reconhece que aquela igreja enfrentava dificuldades e aflições, o que é coerente com aquilo que Jesus disse lá em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos ter consciência de que o cristianismo, o evangelho genuíno, ele não promete triunfalismo. E por triunfalismo eu quero dizer o seguinte: aquela crença equivocada de que, pelo fato de sermos crentes em Cristo, que devemos ser vitoriosos em tudo, que jamais vamos experimentar fracassos ou perdas, ou que jamais devemos reconhecer fraquezas físicas, morais, intelectuais ou espirituais. Ou seja, o triunfalismo é uma negação da realidade. Mas onde o genuíno evangelho é ensinado, não vale o slogan "pare de sofrer". Porque evangelho não é sobre negar a realidade, mas é sobre lidar com a realidade através de outro prisma. Não é verdade, pastor Maurício? Através de uma visão completamente diferente. Exato. E eu lembro também do Jeremias, quando o Senhor ele fala com Jeremias: Jeremias, você é profeta? Não, Senhor, eu sou uma criança. Não, você é profeta. O Senhor o via como um profeta e ele se via como uma criança. Aquela igreja se via pobre, até pela sua estrutura, né? Mas o Senhor a via como rica, porque ela tinha o que mais existia de valor, que era a presença de Deus, né? Então ela se via pobre, mas nós sabemos que o Senhor a via como rica, porque ela tinha o principal, que era a presença de Deus. Então o Senhor ele precisa sim mudar o nosso ponto de vista. Existem pessoas que têm um ponto de vista acerca de si, acerca de tudo, um ponto de vista um pouco equivocado, né? um ponto de vista um pouco errado, um ponto de vista errado no que diz respeito até o Evangelho. Perfeito. É óbvio que o Evangelho fala sobre triunfo. Sim, claro. O Evangelho é triunfo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. Eu gosto desse versículo porque na Terra existem muitos vencedores. Se a gente parar para analisar, a gente vai ver homens e mulheres aí, pessoas que venceram na vida, pessoas que não eram nada, obtiveram um sucesso e hoje são alguma coisa aos olhos humanos, né? Então são vencedores. Agora, nós somos mais que vencedores. Sim. Porque nós temos o poder de vencer aquilo que ninguém pode vencer fora de Cristo, que é a morte. É verdade. Ó morte, onde está o teu poder? Onde está o teu aguilhão? Então, nós podemos vencer a morte em Cristo Jesus. Então, nós somos, sim, mais que vencedores. O Evangelho, sim, fala sobre triunfo, fala sobre vitória. Mas também, porém... Né, Contudo... existem também as aflições, existem dificuldades, existem também reflexos, né, do pecado do homem, as consequências do pecado. Porque existem pessoas que acreditam, não, Cristo restaurou todas as coisas. Não, Cristo morreu, então... Mas existe ainda o reflexo. Sim. A restauração de todas as coisas, eu creio que haverá um dia, onde não haverá choro, lágrimas, onde o Senhor colherá todas as nossas lágrimas. Se Deus colherá as nossas lágrimas, significa que nós choramos. Exatamente. Então o Evangelho é também um Evangelho de lágrimas. É verdade. Porque eu acho que, às vezes, uma interpretação equivocada, né, de textos como esse, de que somos mais do que vencedores, e de fato somos, mas o fato de sermos mais do que vencedores não nos isenta de passarmos por tribulações, né? Por passarmos por tentações, por dificuldades, e vamos vencer, né? Então, nós precisamos entender isso. E uma coisa que às vezes me preocupa, sabe, pastor Maurício, é que nesse discurso triunfalista, né, onde tudo é só vitória, né, que é só bênção, essa coisa toda, se a pessoa não corre o risco de se tornar menos dependente de Deus, né? Porque quando a gente reconhece que nós temos dificuldades, que nós temos incapacidades,
E aí a gente precisa se dirigir a Deus, dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso de um milagre. É como nós costumamos dizer, oração é para os fracos, de fato. Somos, né? Então eu fico com receio disso, sabe? De esse discurso triunfalista tornar as pessoas autossuficientes, né? E quando na verdade nós precisamos ser dependentes. Sim, né? E às vezes em nome da fé. Em nome da fé. Porque eu tenho muita fé. Exato. Acaba se tornando até um orgulho. Exatamente. Né? Agora eu gostaria de abordar outro ponto aqui importante. Eu acho que você começou falando. Eu acho que vale a pena a gente retornar um pouquinho ali no versículo 8. Né? E finalizando aqui também esse versículo 9. Você comentou muito bem que aqui está claro a divindade de Cristo. Sim. Né? A soberania de Cristo, o primeiro e o último, que esteve morto, que agora vive. Né? Então, assim, nós não podemos negar Cristo como Filho de Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo. Mas isso aqui já quebra também qualquer tipo de argumento que a gente ouve às vezes por aí, principalmente nos domingos de manhã. Né? Algumas testemunhas, algumas pessoas que às vezes vêm para falar e quebrar completamente essa soberania de Cristo, né? Que Cristo foi apenas, quem sabe, um profeta. Os mormons, inclusive, acreditam muito nisso. Né? Então você percebe aqui a divindade de Cristo. Sim. Você vê na Bíblia Cristo sendo adorado. Quando um anjo era adorado, o anjo repreendia: opa, eu sou igual a você, eu sou servo. Mas quando Jesus se apresentava como o anjo do Senhor, é outra história, né? Quando o próprio Cristo era adorado, ele não repreendia a adoração. Porque ele estava recebendo o que ele merecia. Entendeu? Então, por que eu digo isso? Porque existem muitos argumentos aí e a gente precisa tomar muito cuidado. Na semana passada falávamos um pouco que a igreja de Éfeso, ela combatia as doutrinas falsas. Né? Então você vê o próprio Jesus falando aqui, olha, aqueles que se dizem judeu, mas na verdade não são. Não são. É da sinagoga de Satanás. Então, aqueles que se diziam, que professavam, que diziam que tinham fé, que eram de Deus, mas infelizmente tinham as suas mentes corrompidas por um engano, por uma doutrina errada. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Hoje em dia, principalmente com as redes sociais, a tecnologia avançada, as redes sociais, se você parar um pouquinho, principalmente, né, no Facebook, na verdade, eu já vi muito disso, todas as redes sociais, você vê ali, agora é o profeta fulano, foi descoberto uma nova revelação de salvação, usam a Bíblia. Sim, eu parei um pouquinho para ouvir, Bíblia, aí eu vou vendo os comentários, eu fico olhando, uau, o que é isso? Distorcem completamente. Demais. É uma nova revelação. Né? Como se eles tivessem. E às vezes vem de alguns lugares, até fora do Brasil, e vai chegando no Brasil e aquilo vai ganhando proporção. Parece que o povo gosta de novidade, né, pastor? Gosta de novidade. E enquanto o pastor Maurício falava aqui, eu estava procurando aqui no texto aqui, porque quanto a essa questão da divindade de Cristo, né? E aí a gente sabe que tem algumas religiões, algumas seitas que não acreditam na divindade de Jesus. O texto como Deus, né? O texto que eu gosto em relação a isso é João 10:30, aonde ele diz: o Pai e eu somos um. E ponto. Não tem discussão, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com essas afirmações a respeito da não divindade de Cristo, né? E Jesus é Deus, né? Então nós entendemos que a Trindade é um assunto, um tema bíblico real, factível, está permeado na Bíblia desde o Antigo e o Novo Testamento. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Façamos nós, né? No plural, né? Façamos nós. Exatamente. E ainda que mas a palavra Trindade não tem na Bíblia. Ok, pode não ter a palavra, mas o conceito está lá de montão. E sabe de uma coisa? Essa questão que a gente estava falando aqui agora há pouco, de novidade, de uma nova revelação. Queridos, eu tenho aprendido nesse tempo de estudo, de pesquisa, de leituras, se em 2000 anos de cristianismo alguém chega
com uma nova revelação, com alguma novidade, cuidado, cuidado, porque esse é um forte indício de que ali tem uma heresia. Porque perceba, nós já fizemos aqui incontáveis episódios do Antídoto. Falamos de Bíblia, falamos de cartas paulinas, falamos de redes sociais, falamos de escatologia, né? Estamos falando agora das 7 igrejas do Apocalipse. Não tem nada de novo no que a gente está falando. Nada. Tudo que a gente fala aqui é algo que já foi de alguma forma dito por alguém tempos atrás, né? É como Salomão falou, né? Não há nada de novo debaixo da terra. Então assim, não tem invenção. Não é novo, mas renova. Exato, exato. Então assim, a gente pode estar usando métodos novos para transmitir isso, né? YouTube, não é isso? É uma transmissão, usa aqui o celular para consultar. Ok, mas a essência é a mesma, não tem invenção, não tem novidade, né? Então muito cuidado, porque se em 2000 anos de cristianismo, né, alguém aparece com uma novidade, uma nova revelação, a luz amarela tem que acender. Por aí. Então, em relação à segunda lição que esse versículo traz, é o seguinte, que nós devemos priorizar a busca de riquezas espirituais. Porque desde muito tempo, e não é diferente nos dias atuais, em que a humanidade tem prestado um culto à riqueza, tem prestado um culto a Mamon. E sobre isso, o Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, 19 e 20, assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças, a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casa e os furtam. Ajunte seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, onde ladrões não arrombam nem furtam. Não é isso, pastor? Então a gente precisa ter esse cuidado. À vontade. Né? De priorizar as riquezas espirituais. Amém, amém, amém. É bíblico, é evangelho verdadeiro, né? As riquezas espirituais, elas de fato estão acima de tudo. É melhor construir a nossa casa lá na eternidade espiritual. Né? É lógico, né, que isso não nos impede de construirmos também algumas coisas aqui, fazermos algumas coisas aqui nessa terra, mas no fim de tudo ninguém leva nada. Exatamente. Ninguém leva nada. Até o que nós temos não é nosso, é uma coisa incrível. Sim, sim. Porque o carro que você anda não é teu, porque não deixa de pagar, deixa de... Vão te tomar. Vão te tomar. E assim, pastor, se a gente for pensar na dimensão da eternidade, essa existência aqui, essa vida é tão curta, né? E a gente investir, dedicar essa vida em buscar aquilo que é material, aquilo que não tem valor eterno nenhum, não vale a pena, não vale a pena. É claro, como o pastor Maurício falou, isso não nos impede de querer conquistar alguma coisa, só que isso deve estar numa escala de prioridade devidamente bem colocada, enquanto que a busca pela riqueza espiritual tem que estar na mais alta conta. Então a gente precisa saber priorizar as coisas. Bom, e aí ainda no versículo, agora no versículo 9, nós vamos encontrar assim: eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. O que ocorre, queridos? Os judeus, eles formavam dos grupos que faziam muita oposição à igreja de Esmirna. Frequentemente, muitos deles se empenhavam em acusar os crentes diante dos tribunais romanos. Embora eles se considerassem a sinagoga de Deus, eram na realidade sinagoga de Satanás. Isso é a palavra do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando eles acusavam os cristãos, eles estavam se levantando contra o próprio Cristo. Mas avançando então para o versículo 10. O Senhor Jesus, ele fez questão de confortar aquela igreja quanto à perseguição, que haveria de ficar ainda pior. Ele diz: não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los.
e terão aflições por 10 dias. Perseguidores romanos, especialmente incitados pelos judeus, que nutriam um ódio maligno contra os cristãos, eles serviam como instrumentos do diabo para prejudicar, para perseguir os cristãos de Esmirna. E assim muitos cristãos eram lançados na prisão, o que não raramente significava a morte. Mas é interessante perceber que toda aquela perseguição era também uma provação, através da qual o próprio Deus aperfeiçoava e aprovava a fidelidade daqueles crentes. E além disso, aquela situação adversa e dolorosa não estava fora de controle. Porque Cristo avisa que a igreja de Esmirna sofreria perseguição durante 10 dias. Isso significa que tudo estava sob o controle soberano do Senhor. A perseguição tinha a hora para começar e tinha a hora para acabar. E a expressão simbólica, 10 dias, representa um tempo completo, breve, mas determinado. Não seria 9 dias, não seria muito menos 11 dias. Satanás com seus agentes persegue a igreja, mas ele jamais pode ir além do que Deus lhe permite ir. A gente vê isso também na história de Jó. Além disso, saber que Deus está no controle e conhece as dificuldades do seu povo, e que Ele é quem determina os tempos e as estações, obviamente, traz ao crente encorajamento e perseverança. Ele sabe, o crente fiel sabe que deve permanecer fiel, ainda que isso lhe custe a vida. Pois, de acordo com o cuidado providencial do Senhor, a coroa da vida o espera. E o que seria a coroa da vida? E por que essa carta fala de coroa? Lembra que a gente falou que Esmirna era muito conhecida pela beleza? Existia um conjunto de edificações, de prédios em Esmirna, que formava uma espécie de coroa. E aí eles tinham muito orgulho da coroa de Esmirna. Aí Jesus vem e fala da coroa da vida, que é muito melhor do que a coroa de Esmirna. A coroa da vida é um símbolo do reconhecimento da vitória sobre a morte, que os crentes receberão por ocasião da vinda do Senhor Jesus. A coroa da vida não fala de qualquer tipo de vida, mas da vida de glória na eternidade junto de Deus. E para concluir, vamos falar do versículo 11. A carta da igreja Esmirna termina com a maravilhosa promessa: quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. A vida dos crentes da cidade de Esmirna no primeiro século estava sempre por um fio, sempre tinha um risco. Diariamente alguns deles sofriam a primeira morte diante das feras ou diante do fogo. Então os crentes de Esmirna poderiam ter seus corpos destruídos pelos seus perseguidores, mas jamais eles seriam lançados de corpo e alma no lago do fogo, no grande dia do Senhor. As palavras de Cristo na carta à igreja de Esmirna ainda são tão atuais quanto foram há quase 2000 anos. Elas têm confrontado a igreja fiel por todos esses anos, e assim continuará sendo até a vinda do nosso Senhor. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Uma carta maravilhosa, profunda, onde Cristo ele aponta, né, para o sofrimento. Exato. Eu fico imaginando, para a gente concluir aqui, até para cumprirmos a nossa promessa de tempo. Exatamente. Mas eu fico imaginando alguém chegando e pregando: olha, haverá um sofrimento. O profeta do caos. Essa pessoa vai ser chamada de profeta do caos. Imagine alguém falando: olha, vai vir uma grande pandemia e vai ser um sofrimento de 2, 3 anos. Exatamente. Vai ter um tempo que ninguém vai poder sair de casa. A economia vai mexer com a economia. Isso. E tal. Pessoas vão morrer. Pessoas vão morrer. Uma pessoa dessa será chamada de quê? De profeta do caos.
que só profetiza e só fala coisas ruins. Porque geralmente as pessoas querem ouvir o quê? O que é o evangelho? Boas novas. Sim. A pessoa quer ouvir boas novas, ou seja, boas novas, mas não necessariamente, irmãos, a gente precisa entender que o que Cristo fala, vocês vão sofrer mais o evangelho, porém, o evangelho, as boas novas é o seguinte, que eu estarei com vocês, que eu vou dar a coroa da vida, que se vocês forem fiéis até a morte, vocês receberão a coroa da vida. Então, é o evangelho é esse, né? Porque é uma coisa, nós sabemos que é a pessoa lutar, usar a fé dela para conquistar certas coisas, mas eu sempre falo isso, porque isso é muito forte. A grande questão é você ter a fé para resistir, a fé para suportar, porque quando você ora, e parece que ninguém ouve, quando você está clamando, quando você está, às vezes, passando por uma situação e parece que você está sozinho, é aí que nós demonstramos a nossa fé, né? Quando falta alguma coisa, é aí que nós demonstramos a nossa fé. Então, eu convido você realmente a colocar a tua fé em ação, em qualquer tempo da sua vida. De repente, você está nesse período dos 10 dias. Exato. De repente, é um período de 10 dias que já está mais de 1 ano, 2 anos. Quem sabe esses 10 dias aqui é algo simbólico também. Sim. Nesse sentido aqui a gente percebe que é literal. Mas na vida de algumas pessoas ela está na metade ainda, ou já está terminando esses 10 dias. Quem sabe? Mas seja fiel até a morte, que Deus ele vai acrescentar a vida. Amém. Eu creio nisso. Se a gente parar e analisar, a gente vai ver exatamente isso. Sendo fiel até a morte. E Deus vai dar vida. Amém. Vida. Deus sempre tem o oposto. Seja fiel no pouco, Ele vai colocar no muito. Exatamente. Seja fiel no relacionamento, no namoro, e você vai ter um casamento abençoado. Eu vejo dessa forma, né? Sim. Então, queridos, eu queria fazer as minhas considerações finais. A igreja de Esmirna, ela é elogiada por suportar o grande sofrimento a que estava submetida. Esmirna não recebe nenhuma crítica. A recomendação é de que sejam fiéis até a morte e resistam à perseguição. Esmirna recebe como promessa a coroa da vida. Então, com base nessa carta à igreja de Esmirna, nós precisamos ter em mente de que, a respeito de dificuldades, obstáculos, lutas e aflições, precisamos nos manter fiéis até o fim. A nossa fé não pode ser circunstancial. Só tenho fé quando tudo está bem. Não. A nossa fé, ela precisa estar fundamentada em Deus, no caráter de Deus, e confiando que Ele estará sempre conosco. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a tua família. Foi um prazer muito grande poder estar com todos vocês. Não esqueça de deixar o like e agora sim, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esta programação, e eu tenho certeza que Deus falou o teu coração, Deus trouxe uma instrução para você, um entendimento para você. Eu tenho certeza que Deus abençoa a tua vida através dessa programação. Então compartilhe com outras pessoas também, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Bom, mais um programa, mais um momento, e semana que vem estaremos de volta, né? Amém. Deus abençoe todos, um forte abraço, fiquem na paz.